Sejam todos bem-vindos a mais um Conectando e Lima. Desmistificando a reforma tributária. Super Lima, o guru da reforma aqui com vocês. Mais um dia, esse dia maravilhoso. Lima, qual o tema de hoje? Split payment. Fatores positivos e negativos, né, Donizete? E terrível. Roda a vinheta. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Conectando e Desmistificando. Hoje nós estamos com esse tema aqui, Lima. É um tema que eu entendo ser, além de ser muito inglês, né? Eu acho chique falar nessa palavra, né? O split payment, mas no final das contas é algo que o brasileiro é mestre em dar um jeitinho, né? Que é aquilo que é tudo que consiste em pagamento, né? Que o split payment seria já o pagamento no momento em que você efetua o pagamento de um serviço ou de um produto, já ter arrecadação automática ao fisco, automaticamente o fisco vai ficar feliz porque ele vai receber, mas o empresário e quem está envolvido na cadeia vai estar sem o dinheiro. Lima, fala um pouco para nós, porque quando esse tema aqui, eu acho que é um dos temas mais polêmicos que nós temos. Tudo é polêmico, né? Mas esse eu entendo que seja um dos mais polêmicos, porque se envolve o dinheiro. Fala um pouco para nós aí, vai lá. Vamos lá, só para te ajudar. Split payment quer dizer pagamento dividido, né? Então, agora ficou fácil. Ficou fácil. Fica a parte do governo e a outra parte do governo. É dividido em duas partes. O governo só leva vantagem. Dessa vez, mais uma vantagem para o governo. Enfim, é uma espécie de retenção na fonte, né? Onde o governo... Que já existe hoje, mas não vai direto, né? Só que hoje não vai direto, né? O objetivo do split payment é quando você efetuar o pagamento do produto, a partir efetivamente o pagamento já vai ficar retido na instituição bancária. E qual é essa instituição que vai ser responsável pela... Ou o banco ou a instituição financeira, seja ela o cartão de crédito ou o banco, já vai ficar com parte do dinheiro. Dois entes aí vão ser felizes, né? O governo e as instituições financeiras, com certeza. Vai ter contas correntes, onde vai ficar parte do tributo lá já retido para fazer esse contas correntes que você vai controlar, óbvio, você é a empresa, né? Vai controlar. E a partir daí você vai ter saldo positivo ou negativo com os seus negócios, né? Os negócios da empresa. E aí o saldo você apura, mas já vai ter lá o saldo positivo ou negativo. Você vai apurar no final do mês, mas o resultado já vai estar retido para a empresa. Já foi para o cofre, né? Já foi para o cofre. Se der negativo, você complementa. Se der positivo, você pede a restituição. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, o tema, né, o split payment, ele já foi tratado no programa anterior. Por que nós estamos trazendo esse tema novamente? Porque justamente muitas pessoas pediram para falar um pouco mais e também para reforçar, porque nós estamos falando de parte técnica, né, nós estamos falando de parte bem técnica mesmo, que envolve cálculo, né, que envolve o preço final, envolve a implementação, preparação da empresa, preparação do escritório, mas isso aqui é um aspecto prático. Então, Lima, quando você está trazendo para a gente aqui o imposto pago a maior, isso é preocupante, porque se você, por acaso, na retenção, você automaticamente já vai o dinheiro, né? O dinheiro já vai automaticamente para o fisco, e o dinheiro foi maior do que a apuração final que você devia, qual o período que você vai ter para receber isso de volta e qual o impacto que isso dá no fluxo de caixa? Porque você precisa pagar salário, pagar fornecedor, pagar as despesas operacionais. E onde vai estar esse dinheiro? Vamos lá, separando em duas partes. Lembrando que o imposto no modelo antigo, né, que ainda está em vigor, ele estava embutido nos produtos, né, e nos serviços, e você usava esse imposto
você pagava depois, como ele estava embutido, você usava o imposto como fluxo de caixa. Hoje não, como ele vai ficar retido, você perde esse dinheiro, né, a empresa perde parte do seu fluxo de caixa. Então, isso você tem que ficar atento, porque você vai perder um pouco de poder financeiro da empresa. Então, esse é um ponto de alerta importante, tá? Então, o fluxo de caixa das empresas vão ser impactados em relação ao dia a dia a partir do momento que o Split Payment estiver funcionando. Isso é um ponto de alerta. Segundo, a partir do momento que você tiver um saldo credor, ou seja, na apuração do imposto sobrar dinheiro, né, o governo, dentro da legislação da Lei Complementar 214, ele se compromete a devolver o dinheiro que sobrar, o saldo credor, em até 30 dias. Né? Então, você apurou o resultado, você faz o pedido de ressarcimento e, a partir desse pedido, 30 dias, você vai ter a devolução desse dinheiro. Valor corrigido? Aí não está claro ainda isso para dentro da legislação. Mas isso provavelmente vai ser corrigido pela Selic. Seria o mínimo, né? Porque é como se fosse um perde-comp. Eu vejo assim, o Brasil tem a fama, Lima, de ser um dos países de maior intencionalidade arrecadatória do mundo e eficiência arrecadatória. O que os Estados Unidos é para tecnologia de guerra, o Brasil é para tecnologia de arrecadação, ou seja, ele é muito eficiente em arrecadar, mas não é eficiente no serviço que ele presta. Agora, eu coloco para você também isso, né? Então, a tecnologia, nós já falamos no programa anterior, mas você vê que alguma coisa mudou, melhorou, porque isso é um desafio, quando você fala num Brasil, que é um país, né, continental, né, os 27 estados, como que você consegue enxergar que nós teríamos, tudo bem que na tecnologia da arrecadação também nós somos modelo, mas não é simples, né? Porque isso envolve muitos entes que não é só o governo. Olha, eu vejo assim, aí é uma opinião pessoal. Hoje o Perde-Comp está funcionando muito bem. Acho que a gente tem acompanhado. Hoje você faz a compensação de forma muito eficiente, né? Então você tem crédito, você faz o Perde-Comp, a compensação é imediata, né? Então eu acho como a questão... A compensação, mas a devolução... porque a restituição... ele fica em análise por um período ainda. Não, é imediato. Hoje está imediato. Então você tem compensação, você tem crédito, você compensa imediatamente. Sim. A compensação, sim. Então, nesse caso, você tem crédito a receber de um mês para o outro, virou a pagar, você faz a compensação imediata. Então, acho que isso vai ser rápido. A não ser a empresa que vai ter crédito mensalmente, que eu acho muito difícil, né? Então, todo mês ela tem crédito, então ela tem que restituição, aí é mais complicado. Mas ela tem um mês crédito, outro mês a pagar, um mês deve, outro mês... Então, isso vai ser compensatório. Então, acho que isso vai ser rápido. A empresa que tiver a restituir, aí vai ser complicado. Então, aí demora mais, que aí a análise é longa. E aí o estresse vai se acumulando. Porque eu vejo que o brasileiro, né, tanto que nós falamos no programa passado, que um dos pontos que nós ficamos muito atentos, que muito nos preocupa, é em relação a isso aumentar o volume de circulação de dinheiro. Mas eu vou além disso. Porque já que a arrecadação se dá no momento do pagamento, e o brasileiro é mestre em dar um jeitinho, e se eu chegar para você e falar, Neymar, você parcela em 12 vezes para mim pagar o imposto em 12 vezes, aí vai pagar em 12 vezes o tributo. Mesma coisa, você vê, hoje a operação de cartão de crédito, você tem vários tipos de compras no cartão de crédito em 12 vezes. A retenção também vai ser da mesma forma. Mas o fato gerador vai ser por pagamento, porque senão ele vai querer imputar uma taxa financeira. Não, por pagamento, será por pagamento. Então você comprou lá seu computador em 12 vezes, o imposto será cobrado em 12 vezes. Mesma coisa. Então a retenção será a cada
concretização da parcela. Esperamos a Deus que seja Que assim mesmo, né? Não tem outra forma. Você não pode pagar um imposto antecipado. Tudo bem, mas ele pode querer colocar se você fez a venda de 100, vai receber em 10 e 10, pode ser que ele queira cobrar uma taxa financeira, porque o fato gerador do tributo não era 10, 10, mas o pagamento é parcelado. Eu acho Entendo que vai ser pela quitação financeira. Regime de competência. E rezemos que isso não aumente. Não, né? Regime de caixa. Falei besteira. De caixa. Regime de caixa. Rezemos que isso não vai aumentar a informalidade, né? Olha, valores de pequena monta, eu entendo que isso vai acontecer principalmente pelo impacto financeiro da tributação sobre os serviços. Por exemplo, eu acho que vai aumentar a circulação de dinheiro, serviços como cabeleireiro, serviços baratos, que custa até R$200, R$300, vai aumentar a circulação de dinheiro, na minha opinião. Então, por exemplo, você vai lá cortar o cabelo, em vez de você dar, hoje você dá cartão de débito, certo? Que vai tributar. Você vai dar o cartão de débito, vai ter o split payment, beleza? Você vai andar com mais dinheiro. Então, para não tributar, o pessoal vai começar a circular com mais dinheiro. Vender mais barato, você paga mais. Você paga para não tributar. Isso vai acontecer. Como é em qualquer lugar do mundo, tá? Qualquer lugar do mundo você anda com dinheiro e não paga tributo. Isso é fato. Não é porque os Estados Unidos eles sonegam. Não, é porque de fato acontece isso. Nós estamos aqui, gente, estamos claro que não estamos citando nada. Nada, mas é fato. Estamos fazendo uma discussão, estamos apresentando todos os pontos, né? Porque o que a gente discute aqui, o físico também discute a mesma coisa. E é a realidade em qualquer lugar. Nós temos que ter uma visão clara, mas você falou uma coisa legal, Lima. E o Split Payment, ele já foi aplicado, está em funcionalidade em algum outro país no mundo? Então, eu posso trazer alguns exemplos muito interessantes, né? O primeiro lugar que eu tenho notícia que aplicou o Split Payment foi na Bulgária. Mas não deu certo, né? Então, eles, se eu não me engano, foi no ano 2003 eles aplicaram, tá? Funcionou até 2007, mas não deu certo, né? O custo financeiro, o custo financeiro. Não, eu acho que a tecnologia ainda era muito cara. Se a gente voltar a 2003, eu acho que a internet talvez ainda não estava preparada. Não é só o custo financeiro, tem o custo tecnológico. Então acho que por isso que não deu muito certo. Depois eu tenho notícia que na Itália foi utilizado, ainda utiliza. Só que a Itália está funcionando, tá? Mas o custo administrativo aumentou. Então, ou seja, a manutenção do sistema... Eles passam o custo também para o consumidor final. Passa, não tem jeito. No final das contas, você, além do tributo, você vai pagar o custo governo teve que pôr muito dinheiro em cima para manutenção desse sistema. Então, assim, é eficaz, tá? Mas puseram muito dinheiro em cima. E a Polônia parece que é o sistema que melhor funciona no mundo, tá? Do split payment, né? Então, o da Polônia é um sistema eficaz, né? E que é mais barato em termos de gestão do sistema e o que melhor funciona no mundo. Então, é um exemplo a ser seguido. Parece que é um modelo que estão até buscando informações e parcerias aí para funcionar. Então, é um sistema que está funcionando. Lima, se a gente for debater esse tema, a gente vai ficar aqui umas 10 horas, mas a gente vai voltando, né, pessoal? A gente vai trazendo em outros programas, a gente volta de novo ao tema com mais novidades, mas já dá para notar que isso daí, seu cliente, você é empresário, vai querer falar muito sobre isso, e se você é profissional de contabilidade, vai ter que conversar muito com o seu cliente, porque isso vai impactar e muito. Isso, e o principal alerta é o fluxo de caixa das empresas. Isso é o principal problema que vai acontecer, que as empresas vão ter o imposto retido, que hoje é moeda de fluxo de caixa, que a empresa utiliza o tributo para gerar dinheiro, que hoje o tributo está embutido na mercadoria e no serviço. E a partir do novo modelo, ele vai ficar retido. Então fiquem atentos, façam projeções pensando nisso, que o imposto não vai fazer mais parte
do seu dia a dia, do seu negócio, porque ele vai ficar retido. Irmão, o tempo estourou. Vamos deixar aquele convite legal, porque não vamos poder fechar sem fazer o convite, né? É isso aí, pessoal. Pessoal, acompanha a gente, nós estamos preparando, você que é empresário, você profissional da contabilidade que está interessado na reforma tributária, a partir da Lei Complementar 214, que foi aprovada recentemente, nós estamos preparando um curso super interessante, aprofundado, falando sobre os detalhes, com planilhas de cálculos, com projeções e ideias para você conhecer um pouco mais e mais profundamente sobre a reforma tributária, para poder implantar no seu negócio, para você ter um conhecimento mais detalhado. Então não perca, clique no Saiba Mais e acompanhe os próximos episódios também do nosso podcast, falando sobre o Conectando e Desmistificando a Reforma Tributária. Podia deixar, Lima, nosso agradecimento aos patrocinadores, aqui os Soluções Inteligentes na área de tecnologia para a contabilidade, né? Sistema de folha, sistema de contabilidade. Nós temos a nossa querida Hot Consultoria, laudos técnicos super profissionais, para que você pague menos impostos de uma forma clara, transparente e ética, sem sacanagem. É isso aí, gente. Legalmente, licitamente, inteligente, forma inteligente. Pessoal, a campanha, inscreva-se no canal Conectando e Desmistificando, está ganhando cada vez mais força. Una-se a nós nessa campanha, porque nós precisamos de manter o canal no ar. Para isso, precisamos da adesão de vocês. É só lá e dizer, estou seguindo. Não custa mais nada, né, Lima? Inscreva-se no canal, é isso aí. E você vai ganhar um tchauzinho do Lima depois. Tchauzinho, pessoal. Inscreva-se no canal. Gostou? Compartilhe com os amigos. Deixe o seu clique no sininho e acompanhe a gente, pessoal. Está sendo muito legal. Você faz parte do sucesso do nosso Conectando e Desmistificando. Um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio. Grande abraço. Valeu.